Olá, alunos! Estamos aqui de volta para a resolução da questão 52 da prova do MP do Estado do Rio Grande do Sul, feita agora no dia 5 de junho de 2016. A questão 2 de informática, a segunda questão de informática, que é a questão 52 da prova, era uma questão relativa ao Word. Então, vamos à leitura primeiro do enunciado da questão. Complete a lacuna com a alternativa correta em uma tabela do Microsoft Word. A opção de permitir a quebra de linhas entre páginas é definida com uma propriedade. E aí vinha um espacinho ali, e tu já ia observar as opções. Propriedade relativa a toda a tabela, letra B relativa a cada coluna, letra C relativa a cada linha, letra D relativa a cada célula e a letra E relativa aos parágrafos de todo o documento. E aí, pessoal? Primeiro, nós temos que entender o que ele está citando. Quando ele cita em uma tabela do Word, ele diz as opções de permitir a quebra de linha entre páginas é definida com uma propriedade. Então, percebe, ele está falando de propriedades da tabela, porque existem várias propriedades dentro do Word. Mas aqui ele está dizendo em uma tabela do Word e depois falando sobre as propriedades da tabela. Dá uma olhadinha no que eu vou te mostrar agora. Deixa eu passar aqui os slides para te mostrar. Esse é o meu Word 2007, objeto de estudo aí da prova do MP do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o meu Word 2007. Quando tu insere uma tabela, como eu acabei de realizar aqui, tu pode selecionar uma ou mais linhas ou ainda colunas dessa tabela. Então, nós podemos selecionar linhas, selecionar colunas da tabela ou até selecionar toda a tabela. Neste exemplo, eu inseri uma tabela e selecionei uma linha apenas dessa tabela. E com essa linha selecionada, automaticamente abre-se o que nós chamamos de ferramentas de tabela. E nessas ferramentas de tabela existe uma guia chamada Layout, que é onde nós podemos visualizar, observa aqui, as propriedades da tabela. Então, tu insere a tabela, seleciona uma ou mais linhas, aí tu vai lá nas ferramentas de tabela que se abrem, clica na guia Layout e vai abrir, então, o item Propriedades. Quando tu clicar aqui, deixa eu ampliar para vocês enxergarem melhor, quando tu clicar nesse item chamado Propriedades, ele vai exibir uma caixa de diálogo, que é essa caixa de diálogo que está enxergando aqui. Essa caixa de diálogo das propriedades da tabela, que eu também vou ampliar para te ver melhor, aparece aquelas configurações que são relacionadas à tabela como um todo, as configurações relacionadas à linha ou às linhas, as configurações relacionadas à coluna ou às colunas e à célula ou às células. Como eu tenho apenas uma linha selecionada, eu cliquei lá nas propriedades da tabela, escolhi a guia linha e aqui eu encontrei a opção que diz o seguinte: permitir quebra de linha entre páginas. E essa configuração pode ser individual para cada linha. Em cada linha da tabela, tu pode marcar ou desmarcar esta opção das propriedades que diz permitir quebra de linha entre páginas. Então, observa comigo algo importante aí em relação à resolução da questão. A questão sugere propriedades da tabela. E nós entramos ali, de fato, como tu pode enxergar na imagem, nas propriedades da tabela. Perfeito. Nas propriedades da tabela, eu tenho a guia tabela, a guia linha, coluna e a guia célula, como tu enxerga aí na imagem. Tabela, linha, coluna e célula. Como eu selecionei uma linha, eu posso individualmente alterar para cada linha se eu quero ou não permitir a quebra de linha entre páginas. E aí eu volto para a questão agora, vamos voltar comigo, para analisar de novo as opções e verificar qual eu marquei como correta aqui. Acompanha comigo, ele disse, em uma tabela do Word, a opção de permitir a quebra de linhas entre páginas é definida como uma propriedade relativa a toda a tabela? Não, porque se fosse relativa a toda a tabela, estaria marcado aqui na guia tabela das propriedades de tabela. Relativa a cada coluna? Não, porque nós estamos falando de quebra de linha entre páginas, então não é relativa a cada coluna. A letra C disse relativa a cada linha? Perfeito! Eu tenho a ideia das quebras de linha entre páginas, observa na imagem, quebras de linha entre páginas, como uma propriedade de configuração que pode ser definida para cada linha. Por isso que a letra C está correta, relativa a cada linha.
Cada linha pode ter a sua própria configuração relacionada a quebras de linha entre páginas. Tu pode deixar uma linha com esse item marcado e outra linha com esse item desmarcado. Portanto, é relacionado de fato, como mostra a letra C, uma configuração relativa a cada linha. O que era até simples de entender, porque ele falou sobre quebra de linha entre páginas e é definida como uma propriedade relativa a cada linha, onde tu vai definir se essa linha vai ou não ter quebra de linha entre essas páginas definidas. A resposta não poderia ser a letra D, porque a letra D sugeriu relativa a cada célula. E é a quebra de linha, então não pode ser de cada célula, porque uma linha pode ter várias células. Relativa aos parágrafos de todo o documento, não, porque a questão falava em uma tabela. Então, como é que uma propriedade de uma tabela vai ser relativa a todos os parágrafos do documento? Não, cada parágrafo pode ter as suas próprias configurações definidas. Então, sem dúvida nenhuma aqui, a resposta, a letra C de Canadá, observando ali na tela cheia, relativa a cada linha, é a resposta da questão 52 aí da nossa prova do MP. Aqui do Rio Grande do Sul, sendo essa a segunda questão de informática da prova. Certo, pessoal? No próximo vídeo nós vamos continuar ainda falando das outras questões, porque são 5, resolvemos 2 até agora. Até a próxima questão, bons estudos!